Olá, personal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Personal to Life. Meu nome é Maíra Trevisani. Eu sou o Thiago Tunes. E estamos aqui com esse canal para falarmos um pouquinho para vocês sobre como é a vida do personal trainer, a realidade, a prática mesmo. Mas antes de dividirmos com vocês tantos conteúdos que nós temos certeza que poderá colaborar com a sua prática, nós gostaríamos de nos apresentar contando um pouquinho da nossa história para vocês. Então, eu comecei a minha vida na área trabalhando em sala de musculação, em algumas academias. E ao longo desse meu trabalho, eu pude perceber que dava para desempenhar algo mais. E lá em 2004, a área de personal trainer ainda não era muito difundida, então não tinham muitas técnicas, muitas metodologias para se trabalhar como personal trainer, e muito timidamente eu tive a oportunidade de oferecer o serviço a um dos clientes que trabalhavam comigo em sala. E gratamente ele me recebeu, começou a fazer um trabalho comigo, e eu percebendo essa timidez que ainda tinha pela insegurança, por não saber muito bem o que fazer, aplicava os métodos que estudava, mas percebia que isso era pouco. E ao longo dos anos eu fui me aprimorando nessa questão do personal trainer para sanar as dificuldades que nós, personal trainers, vivemos, e percebi que isso deu certo ao longo dos anos. E tive as oportunidades em trabalhar em grandes academias, e um time interessante na minha vida de personal trainer foi quando uma das grandes academias não estavam mais oferecendo uma possibilidade para os funcionários, inclusive os personal trainers. Então eu tive que migrar para uma outra grande academia e oferecer aos meus clientes que viessem. E mesmo a mensalidade da outra academia sendo cara, todos eles me acompanharam. E aí eu percebi que o meu trabalho realmente ele estava bem encorpado. E ao longo desses anos, vencendo todas essas dificuldades, com métodos, tentando trabalhar da forma possível, aprendendo, nós dois trocando muito essas figurinhas e aprendendo junto, eu percebi que dava para aplicar boas coisas e tive a oportunidade até de participar entre os 8 melhores personal trainers do Brasil, lá em 2018, no sistema EcoSUSP de Ribeirão Preto. E claro que dá para perceber, né, que nós somos um casal, né, somos casados desde 2007 e naquela época eu não era da área de educação física, pelo contrário, eu trabalhava na área financeira desde muito tempo atrás, que não vem ao caso agora. Mas acompanhando a carreira do Thiago, vendo o quanto ele ia trabalhar feliz, eu não tinha essa experiência, então eu não entendia muito bem. Ao passo que quando o nosso primeiro filho nasceu, né? O Giovanni. O Giovanni, hoje com 12 anos, eu tive um insight e decidi, falei, não vou mais trabalhar com aquilo que eu não gosto. Pensava na área de educação física? Pensava, até teve um amigo nosso que antes mesmo disso tudo acontecer, casamento e tudo mais, ele falou, Maíra, vai fazer educação física que é a tua cara. Mas eu não quis fazer outra faculdade, eu achava que aquilo era inviável. Então optei por não e segui minha vida, casei, tive filho e continuei naquela profissão financeira que me deixava muito infeliz, mas eu não queria me submeter a uma nova faculdade. Mas que com a vinda do filho e a maturidade também, né? Nós, em parceria, Thiago foi super parceiro meu, em 2012 nós decidimos, não chega de infelicidade, vou mudar de área. Então abandonei, fechei um ciclo, não vou chamar de abandono, fechei um ciclo com a área financeira, finalizei todos os meus trabalhos, projetos com essa área e sim, aos 32 anos fui sentar novamente na carteira e fazer uma nova faculdade, tá certo? Fui lá estudar e me identifiquei e me encontrei, foi uma realização absoluta, mas como vocês sabem, a gente não pode atuar logo de cara, então Thiago como personal já tinha migrado para essa nova academia e tudo mais, vivendo única e exclusivamente de personal, não tinha carteira assinada mais, tá certo? Eu vivendo como estudante e mãe e esposa, né? Fui progredindo dentro da graduação e em 2016 eu me formei, em 2016 mesmo já entrei numa pós-graduação no Einstein, né? Fazendo pesquisas com pacientes com câncer e exercício físico,
Já emendamos o mestrado, o Thiago hoje já está concluindo o mestrado, eu concluí um pouquinho antes, né? Finalizei o mestrado e nesse caminhar eu nunca atuei dentro de academia, eu já ingressei como personal trainer, o que acredito eu, uma grande vantagem em ter tido o Thiago, que já tinha trilhado um caminho como personal. Ele me abriu portas. Como ele me abriu portas? Ele me indicou cliente? Não, pelo contrário, né? Ele me indicou para um colega nosso em comum que me indicou uma cliente que é minha cliente até hoje, tá certo? E assim eu comecei minha trajetória como personal, enfrentando muitas dificuldades, até porque eu tinha uma experiência de profissional registrada em carteira, eu não era autônoma, né? Mas com aquilo que o Thiago já tinha vivenciado, eu pude me beneficiar, tá certo? E aí, isso fez com que eu pudesse, e posso até hoje, trabalhar, viver de personal trainer com muita segurança, tá certo? Apesar desse ambiente tão instável que é a vida de personal. E assim a gente vem construindo a nossa vida, hoje já com 2 filhos, né? E nós nos ajudamos mutuamente a uma troca. Tanto é que ele pôde está realizando, né? O sonho dele de concluir o mestrado, graças à possibilidade que a flexibilidade de ser personal, de ter, você poder ter domínio sobre o seu horário, permite que ele estude, que ele se dedique, como foi para mim também. E interessante foi quando ela resolveu entrar no ramo de personal trainer, que ela queria trabalhar em sala para ter a experiência. A gente conversou e já iniciando as técnicas e os métodos do personal trainer, ela percebeu que não precisaria passar por esse caminho. E aí a gente já começou a construir essa metodologia do personal trainer que tem... Faz toda a diferença, né? A flexibilidade, que tem as possibilidades de viver bem. E eu quero fazer um adendo aqui. Lembra que eu falei que eu entrei com pesquisa no Einstein? Eu tinha um sonho, gente, um sonho de entrar para trabalhar como funcionária do Einstein. Eu atuo lá como pesquisadora, não tenho vínculo empregatício, atuo até hoje. Mas eu tinha um sonho de trabalhar como funcionária do hospital, por todo o know-how que o hospital promove, né, para o seu funcionário. Mas ao passo que as coisas foram acontecendo e percebendo que existe essa possibilidade sim, e assim, claro, cada um de acordo com as suas vontades, eu hoje não consigo mais me ver com esse desejo. Por quê? Porque a gente conseguiu encontrar caminhos, e é isso que a gente quer dividir com vocês, que a gente chama de metodologia de como ser um profissional autônomo, de qualidade, que nossos alunos tenham uma aderência, uma satisfação e ainda você não precisar de um registro em carteira para se sentir seguro, né, com o valor que você tem para receber todos os meses. Dores, por exemplo. Passamos já dificuldade com dores, clientes queriam entrar de férias e não queriam pagar? Sim. Dores, essa dor o personal vive recorrentemente. O que eu vou fazer quando o meu cliente entrar de férias? O que eu vou fazer? Geralmente meses de julho, dezembro, janeiro. Há dificuldades financeiras? Só que há meios de reverter esse quadro e ainda assim deixar o cliente satisfeito. Outra questão também que eu tenho certeza que se vocês não passaram ainda, conhece alguém que já passou. Como aumentar o valor da sua prescrição de treinamento para esse aluno, né? Como atuar na nossa área de uma maneira eficiente e segura e ainda assim se sentir valorizado pelo nosso trabalho, sabendo que o aluno vai cumprir com os seus direitos e deveres. Como estabelecer isso para o cliente? Eu tinha muita dificuldade isso no começo. Uma timidez, uma insegurança, achando que o cliente não ia me querer porque eu estava ali estabelecendo limites. E o Thiago, com a experiência que ele já vivenciou muito mais do que eu, ele falava para mim, Maíra, não, é assim, assim, assim que você tem que fazer.
Então existem passos que você vai conseguir se sentir seguro em fazer sem o medo de perder o cliente, que é outra dificuldade que o personal trainer também encontra. Acaba não conseguindo aplicar métodos porque tem medo de perder o cliente sobre o que ele vai entender daquilo que você está colocando. Então existe esse caminho muito produtivo, muito promissor de você conseguir sim mostrar o seu valor e o cliente aceitar aquilo. Existem grandes possibilidades para o personal trainer conseguir conquistar esses passos menores, que aí vai se transformar numa caminhada muito produtiva. Porque o que a gente entende, né? Principalmente nesse momento de pandemia, né? Em que os nossos clientes, nós vimos vários colegas passando por essa realidade. Os clientes ou pararam de treinar, porque não queriam ter contato, e é óbvio, a segurança em primeiro lugar, ou se o personal conseguiu vender para ele a questão do online, o cliente barganhar valor de aula, porque não tem o deslocamento do cliente, do personal, né? E nós vimos nossos colegas passando por isso, mas a nossa realidade, nós conseguimos mudar a direção disso. Claro que tivemos um cliente, na verdade, um ou outro, que a gente teve assim cliente, foi um cliente. Só um que houve o pedido, se haveria a possibilidade. De diminuir o valor de hora-aula. E a gente utilizando técnicas. Não a ideia aqui, a gente está criando esse canal Personal to Life para a gente conseguir produzir técnicas. Não é o achômetro, não é a ideia. É a prática. Vamos testar, ver se funciona. Já foi testado. É algo que já foi testado, é algo que funciona. E aí, dá certo? Dá certo. E é isso que a gente quer mostrar para vocês. A gente quer mostrar para vocês que tem possibilidade de termos liberdade financeira, liberdade de tempo. Nós temos condições de nos prepararmos tecnicamente para aquelas dores que o cliente vai te apresentar e você não ter um leque de opções para sanar aquela dor, seja uma dor física, um problema emocional, né? Porque sim, nós somos requisitados para isso também, não é verdade? Então nós vamos dividir com vocês toda a nossa experiência que trouxe para nós uma condição de olhar para a nossa vida e falar sim, é possível que nós dividamos essa bagagem, porque não pode ser só para nós, né? Todo o aprendizado que a gente vem somando ao longo desses anos atuantes, porque somos sim personagens até hoje, nós poderemos dividir com mais pessoas. Então, esse é o nosso propósito aqui, auxiliar os profissionais de educação física a serem valorizados. Mas como isso é possível? Eles se valorizando, eles encontrando dentro deles esse valor. E é possível, a gente vai ter aqui no nosso canal as técnicas muito aprimoradas para treinamento presencial. Vamos. Treinamento online. Sim, também. Treinamentos mistos, ou seja, o presencial e o online é possível. E também os treinamentos à distância. Você vai ter clientes, técnicas para atender esses clientes e eles estarem satisfeitos à distância. Teremos todos esses processos aqui para a gente conseguir, igual a Maíra falou, a gente transmitir isso e fazer com que sua vida melhore nesses quesitos de organização de tempo, nesses quesitos de organização financeira e digamos mais. Não é acordar às 5 da manhã e dormir às 11 da noite e trabalhar o dia inteiro. A proposta não é essa. Não é essa. A proposta vai trabalhar a quantidade que precisa e ganhar o quanto merece. E o que é muito importante, que também é um diferencial nosso, nós queremos cuidar de você profissional. Então aqui nós vamos poder dividir meios para que o profissional de educação física esteja saudável, porque você não pode dar aquilo que não tem. Né? Se a gente vem de saúde, se nós somos a saúde, nós buscamos essa saúde em nós primeiramente. Então aqui você vai encontrar tudo isso. Então se você está preparado para ter essa transformação, se inscreva nesse canal, curta os nossos conteúdos, compartilhe com as pessoas que você achar que é necessário, tá? Se inscreve, siga a gente no Instagram também, Personal to Life, no Facebook, nós temos uma página também a respeito disso, para que a gente aumente essa comunidade de personal trainer diferenciado, verdadeiramente diferenciado. Isso aí, valeu, tá personal bom, trainer. gente? Muito a gente obrigado. se vê no próximo vídeo.